Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, estando João no cárcere e ouvindo as obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? E respondendo, Jesus disse-lhes: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. E tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas: Que fostes vós ver ao deserto uma cana agitada pelo vento? Mas que fostes ver um homem vestido de roupas delicadas? Mas os que vestes roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e ainda mais que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio meu anjo adiante de ti, o qual preparará o teu caminho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. A epístola de hoje de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e nos diz: Irmãos, tudo o que está escrito para nosso ensino está escrito, a fim de que pela paciência e consolação que tiramos das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda ter uns para com os outros os mesmos sentimentos segundo Jesus Cristo, para que unânimes, a unissoro glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro dos circuncidados, a fim de mostrar a veracidade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais, e que os gentios glorificam a Deus pela misericórdia, como está escrito: Por isto eu te louvarei, Senhor, entre as gentes, e entoarei cânticos de louvor ao teu nome. E novamente diz: Alegrai-vos, ó nações, com o povo de Deus. E no outro lugar: Nações, louvai todas ao Senhor. Povos, engrandecei-o, todos. E Isaías também diz: Sairá a raiz de Jessé, e naquele que se levantar para governar as nações esperarão os gentios. O Deus, pois, da esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis na esperança e na virtude do Espírito Santo. Estimadas almas, nós celebramos o segundo domingo do Advento. E a Santa Igreja, então, nos propõe este Evangelho de São Mateus, em que nós vemos aí São João preso. São João sabia quem era o Messias. São João, o primo do Redentor, ele teve a maior missão dos profetas, de apontar. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Isaías falou: daquele que há de vir. Séculos depois, Nosso Senhor apareceu. Zacarias, Malaquias, Oséias, Daniel, todos os profetas, maiores e menores, falaram do Redentor, que apareceu depois de séculos. Agora, São João, ele é o profeta que vai dizer: eis aqui. Ele está apontando aquele que está diante dele. Por isso, ele é o maior dos profetas. E é uma figura que pertence ao Antigo Testamento, o último dos profetas. Por isso, nós não temos profeta entre nós, porque São João encerrou a missão do Espírito profético, porque já apontou o nosso Senhor. Alguns santos chamamos de profetas a modo de comparação. Santa Hildegarda, por suas profecias, outro santo também semelhante, mas é de um modo não próprio. Então, São João está no cárcere. Ele apontou o Cordeiro de Deus
e ele vai perder a sua cabeça, hein? Por ter pregado a verdade. Então, São João está naquele estado em que ele não viu o amanhã. E nesta atitude de alma, isso é o espírito humano, e não estou aqui falando do espírito humano no sentido pejorativo, é a psicologia humana. Então, São João envia seus discípulos para perguntar se é ele mesmo. São João tem certeza que é aquele mesmo, o Cordeiro de Deus, o que vai tirar o pecado do mundo. Mas, em alguns dias, ele vai perder sua cabeça e sabe disso, vai ser decapitado. Então vem aquela pergunta para realçar a sua fé. Não é dúvida, hein? Longe de nós duvidar da certeza do profeta São João Batista. Agora, Nosso Senhor é maravilhoso. Ele não vai falar de si. Ele poderia fazer um milagre lá e mostrar, não. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim aos discípulos de São João: ide e dizei o que vistes e ouvistes. Aí Nosso Senhor, como está falando com um profeta, ele vai apelar a um profeta. Nosso Senhor vai a Isaías. Isaías deixou como um sinal do Messias exatamente o que Nosso Senhor está dizendo. Ide contai a João que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Essas palavras são literais tiradas do profeta Isaías. E o profeta havia dito o quê? Que ele, referindo ao Messias, ele vai abrir os olhos, vai dar luz aos olhos dos cegos, ele vai abrir os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e os pobres também serão evangelizados. Essa é a profecia de Isaías. E aí Nosso Senhor vai dizer, olha, eu faço isso. Exatamente o que Isaías disse que o Messias faria, eu faço. Então, ide contai. Por que Nosso Senhor fez isso? Porque Nosso Senhor está exigindo de São João Batista e de nós a fé. É a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Certeza. Séculos e séculos antes do seu nascimento, o Espírito de Deus não disse que o Messias ia fazer os coxos saltarem como servos? E nós vemos no Evangelho, Nosso Senhor fazer o quê? Os paralíticos andarem. Os leprosos serão limpos, também disse Isaías. E nós vemos quantos leprosos serem limpos? Muitos. Uma ocasião, 10 de uma vez. Então, quem faz isso? E não faz por virtude de outro, faz por virtude própria. Jesus de Nazaré. Logo, ele é o Messias. Fé. E Nosso Senhor disse, então, isso aos discípulos, e os discípulos vão dizer a São João, olha, São João, bom, no juízo final vamos saber como foi dito o recado. Bom, ele faz o que Isaías disse. Então, São João assim, faz o seu assentimento que já estava feito, mas faz um ato de fé maior. É ele mesmo. E por ele, nosso São João Batista vai perder a cabeça. Por ele. Por isso, a epístola de hoje, a igreja disse que, irmãos, seguindo aí o texto de São Paulo aos Romanos, tudo o que está escrito, para nosso ensino está escrito, a fim de que pela paciência e consolação que tiramos das Escrituras, tenhamos esperança. Assim que se nosso Senhor, e de fato cumpriu com todas as profecias messiânicas, nosso Senhor vai cumprir com todas as demais profecias. Simples. Porque se nosso Senhor não cumprisse com uma profecia, ele não seria o nosso Deus. Porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. E o que podemos então aplicar hoje? Nós vemos tudo em crise. Os senhores com suas famílias sabem quantos inimigos as famílias têm, hein? Todos. Os
senhores sabem que no trabalho, em cada um no seu ofício, quantos inimigos nós temos? Todos. O sacerdote, referente à fé, quantos inimigos? Muitíssimos. O altar de Deus, quantos inimigos tem? O inferno inteiro e muitos que fazem a terra pesar em homens iníquos. Mas qual é a promessa para a nossa fé? As portas do inferno não prevalecerão. Aí nós vemos a crise em Roma, em cada paróquia, em cada lugar. Verdade. Mas qual a profecia? As portas do inferno não prevalecerão. Essa fé que nós temos é a fé daquele que prometeu isso. Ele que nos deu a fé e disse que a nossa igreja não vai prevalecer. E aí muitos, com o passado já tantas décadas, acabam querendo solucionar esta crise. Mas quem é o esposo da igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Quem cuida da igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Quem cuida das nossas almas? Ele é o pastor invisível, como diz o catecismo. Mas ele é o pastor das nossas almas. E quando ele deu as ovelhas a São Pedro, ele disse o quê? Cuide das minhas ovelhas. Logo, nós somos de Cristo. E nós não vamos pastar, sofrer e perder o nosso pastor. Não podemos. Porque as portas do inferno não vão prevalecer. E é o mesmo que disse isso. E é o mesmo que dá a graça para que isso não aconteça, do inferno prevalecer sobre a sua igreja. Então, nós temos na Escritura, nas Sagradas Escrituras, a consolação. Do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro que assentiu ao último dos mortais fiéis a Deus, nós temos a certeza que nunca, jamais faltará uma vírgula do cumprimento das profecias de Deus. E quando nós chegamos, bom, aqui não é uma Bíblia mensal, mas vamos lá, as últimas páginas do Apocalipse, nós vemos o quê? O triunfo de Deus. Nós vemos o diabo infeliz e maldito ser posto no inferno, os que o serviram também lá no tanque com enxofre, o dragão ser acorrentado, e aí termina o Apocalipse com o quê? Com a Nova Jerusalém, em que o Deus mesmo é o sol que ilumina a cidade, em que ela está resplandecente, os apóstolos, representados pelas pedras, 12 pedras que constituem a cidade de Jerusalém celeste, reluzindo. E por que tanto resplendor? Porque todos passaram pela grande tribulação. E Deus também profetizou a grande tribulação. Deus nos avisou de tudo. Não somos pegos assim de imprevisto, Tudo está escrito. E o que ele disse? Se odiaram a mim, odiarão a vós também. E lembremos-nos que chamaram a Nosso Senhor de quê? De Beelzebul, de demônio. E ele é o quê? O autor da vida, o grande exorcista. E foi chamado disso. Aí chamam os que o seguem de quê? De loucos, de fanáticos, de retrógrados. E assim, com tantos nomes pejorativos, desacreditam a verdade. Mas lembremos, Nosso Senhor nos disse tudo. E nas Escrituras, nós temos ali a nossa consolação. Porque vemos, ao concluir aí o Apocalipse, repito, o triunfo de Deus. Então, estimadas almas, nós vemos o triunfo de Deus, precisa esperar o último capítulo do Apocalipse? Não, senhores. Nós vemos o triunfo de Deus constantemente em nossa vida. Chegamos no confessionário, vencidos pelo pecado, e saímos dali vitoriosos pela absolvição. Chegamos cansados, capengando, mas chegamos para comungar, e saímos dali com a vida de Deus. A duras penas conseguimos carregar o nosso terço, mas chegamos à Salve Rainha e ali concluímos o terço, o rosário, e saímos com o quê? Com as bênçãos da Santíssima Virgem. Assim que cada um de nós, cada dia, cada instante, temos muitos triunfos de Deus em nossas vidas. Por isso, a fé nos dá o quê? Confiança. E essa confiança nos dá ânimo. Porque nós sabemos que quem luta por nós é Deus.
Quem cuida da causa de Deus é Deus, e somos almas suas. Então, quem cuida das nossas preocupações, Deus nosso Senhor. Então, mesmo vendo um dia cinza, nuvens densas, tempestades, inundações, mas nós sabemos que aquele que espera no Senhor não se conturba. Diz o salmista, é como o monte de Sião, não se abala. E nós não podemos ter ou deixar espaço para essa desconfiança. Quando tudo parecer perdido, quando o diabo parecer triunfar, nosso Senhor estrala o seu dedo e, como está escrito, São Paulo profetizou que vai derrubar o anticristo com o hálito de sua boca. Logo, nosso Senhor vai soprar e o infeliz vai cair derrotado para sempre. Então, estimadas almas, é este Deus que nós viemos adorar hoje. E essa vitória serve também contra os nossos pecados, contra os vícios, contra todos os males. E isso é bíblico. Promessas de Deus. De todas as tribulações, o Senhor Deus me livrou, diz o rei Davi mais de uma vez no seu salmo. E se livrou o rei Davi, por que não pode nos livrar, dando força para superá-las? Então nós vivemos dessa esperança. A esperança é uma virtude que brota da fé. E junto com essa esperança vem a outra virtude que está entre as duas, chamada confiança. E é o que dizia São Paulo. Nós temos as Escrituras aí para nossa consolação e tiramos das Escrituras, não, pela paciência e consolação que tiramos das Escrituras, tenhamos esperança. Então, estimadas almas, nos toca esperar. São João esperou, viu, apontou e recebeu aquele como um prêmio. Nosso Senhor é o prêmio dos profetas. E a nós nos toca pelo assentimento de fé. Cremos nas Escrituras, cremos na Igreja Católica, o que rezamos no credo, cremos. Então nós veremos os benefícios desta fé. Vencer-nos e vencer aos inimigos de Deus. E isso é um dogma. Isso é uma verdade. Com Deus, tudo podemos. Dizia São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, estimadas almas, tenhamos isso presente. Vamos ver o menino Jesus no Natal. E nosso Senhor quer o quê de nós? Essa fé. Essa confiança. Que cheguemos ali e olhemos o menino do presépio e enxerguemos o Deus que vai vencer todos os males, que vai acabar com todas as trevas. E olhando aquele menino, enxerguemos então o nosso Deus. Quando olhamos para a Sagrada Hóstia, os meninos que vão receber nosso Senhor por primeira vez, pequena, não, ela é imensa. Silenciosa, não, ela é loquaz, fala muitíssimo. Poderosa, não, ela é onipotente. Na pequena hóstia, nós temos o grandiosíssimo Deus. E ali vivemos da sua vida. Temos a força de Deus. Por isso, quem comunga não teme nada. É o maior exorcismo. É a maior união com Deus. Então, este ato de fé é o libertador das nossas almas. Concluindo, estimadas almas, isso que lhes disse foi experimentado nos primeiros séculos da Igreja. Imagine os senhores, hein? Hoje celebramos São Melquíades, dos primeiros séculos da nossa religião. O que estamos fazendo aqui já aconteceu. Uma primeira comunhão. Antes era nas catacumbas, hein? São Tarcísio recebeu Nosso Senhor nas catacumbas. E aí saía e podia perder a cabeça. Sim? Os mártires eram batizados e depois estavam sepultados. Pelas ruas de Roma jorrava o sangue dos que acreditavam em Nosso Senhor. Eles não viram uma paróquia, eles não viram uma diocese, nem sabiam que era o Papa, porque mal acreditavam ali e já morriam. Não viram o triunfo da religião sobre a sociedade. Vai levar 300 anos para que os cristãos vejam a igreja triunfar sobre a sociedade pagã. Mas sabe uma coisa? Eles acreditaram no triunfo de Deus. Por isso morreram por Deus.
E graças à fé deles, nós vimos as catedrais, nós vimos as paróquias e nós estamos aqui. Porque se todos tivessem desistido, nós não saberíamos nem quem é Jesus Cristo. Mas eles não viram, mas acreditaram e nós vimos e também cremos. E será a nossa fé que vai garantir o amanhã. Então tenhamos confiança nas promessas de Deus. Então peçamos a Nossa Senhora, peçamos aí também aos nossos anjos da guarda que nos iluminem para que sempre tenhamos como âncora as promessas de Deus. Que cremos e esperamos seu triunfo sobre todos os males. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.